A intensificação da agricultura nas últimas décadas teve diversos impactos negativos no meio ambiente, como o aumento da erosão, a diminuição da fertilidade do solo, a poluição das águas subterrâneas, a eutrofização de lagos, rios e ecossistemas costeiros, o aumento dos gases do efeito estufa e o aquecimento global. Além disso, estimativas sugerem que se o desperdício de alimentos, tendências atuais da população e a nutrição continuarem iguais, a produção agrícola atual precisará aumentar em 60% a 100% para atender às necessidades nutricionais da população futura, de 9 a 7 bilhões de pessoas. Então, é um fato que o aumento da produção de alimentos à base de plantas desempenhará um papel fundamental para enfrentar esses desafios. E foi assim que o AgroX foi desenvolvido. Ele é um sistema com foco na agricultura sustentável que utiliza tecnologias como Machine Learning, Data Science, IoT e Inteligência Artificial para prever a quantidade exata de fertilizantes e irrigação necessária nas produções, resultando na redução do excesso de nutrientes que são depositados no solo. Além disso, serão integradas várias técnicas e produtos, como gerenciamento de distância de isolamento, fitorremediação e fixação simbiótica do nitrogênio. Enquanto isso, o sistema de sustentabilidade exclusivo do AgroX será usado para orientar as sugestões da agricultura de precisão e, finalmente, reduzir o impacto geral da indústria agrícola no Brasil e no mundo. O sistema aplicará métodos verificados de avaliação do equilíbrio de nutrientes do solo, encontrados em estudos de organizações internacionalmente credenciadas, juntamente aos dados coletados por drones e sensores. Isso permitirá desenvolver um sistema que ajude os agricultores a não consumirem mais do que a quantia recomendada de seus recursos, e indicar quando devem ser aplicados nas lavouras. Além disso, com o sistema de sugestões, os usuários também poderão integrar novas práticas de manejo em sua produção, e através do uso de tecnologias de inteligência artificial, o AgroX será uma fonte de conhecimento para os agricultores, sugerindo e dando explicações passo a passo sobre como implementar métodos sustentáveis e naturais. Com a visão de desenvolver a ideia de agricultura sustentável, escalas serão operadas com o intuito de avaliar variáveis como desperdício de água, excesso de nutrientes, valores de erosão e emissões de carbono. Os dados das plantações reais geralmente são heterogêneos e não facilmente comparáveis, e possuem diferenças significativas dependendo de sua localização, do solo e das condições climáticas. Portanto, o sistema baseado em inteligência artificial considera as métricas ambientais a serem avaliadas. Em seguida, o índice será usado para calcular e pontuar a escala de sustentabilidade, que classificará as terras nos níveis seguro, risco e alto risco. Por fim, as pontuações e dados de sustentabilidade serão usados para propor as soluções mais eficazes, com o intuito de aumentar o nível de sustentabilidade das terras agrícolas sem comprometer a produção líquida e interromper os investimentos e os lucros. Com as pontuações exibidas no aplicativo do AgroX, os agricultores podem acompanhar sua contribuição para o meio ambiente em tempo real. O desenvolvimento de um aplicativo fácil de usar é de extrema importância, pois o agricultor, que não é um especialista em ciência de dados, ainda precisa receber alguns insights sobre os resultados do algoritmo e seu nível de compreensão, que o leva a tomar medidas acionáveis. AgroX fornece um design de user experience simples e interativo para aqueles que não são proficientes em análise de dados, o que permite aos usuários definir métodos de gerenciamento com recomendações sobre como alcançá-las. A primeira coisa a considerar ao adotar o Smart Farming é se há acesso à internet, tanto na casa do agricultor quanto na fazenda. Os sensores, drones e outros dispositivos precisam enviar dados para a nuvem para treinar os modelos de Machine Learning, e os insights precisam ser transmitidos aos dispositivos do agricultor. No entanto, muitas fazendas são remotas e não têm acesso à internet de banda larga a preços acessíveis. Na verdade, quase metade da população mundial, a maioria vivendo em áreas rurais, não tem acesso à internet. Assim, a AgroX terá a opção de Edge Computing para quem não tem acesso à internet. Dessa forma, apenas pequenos pacotes de dados precisam ser enviados a um servidor. Um Gateway LoRaWAN pode ser construído para receber pequenos pacotes de dados dos dispositivos. No entanto, o Gateway precisa estar conectado à internet para que os dados possam ser armazenados em qualquer serviço de nuvem. O acesso à internet via satélite também é promissor. Satélites em órbita terrestre baixa poderiam oferecer acesso à internet de baixo custo. Ademais, as informações e sugestões coletadas são apresentadas por meio de visualização de dados.
Isso é importante para que o agricultor possa acompanhar o progresso em suas terras, como alterações no teor de nutrientes, produtividade da cultura, dados do sensor e entre outros. Os resultados estatísticos visíveis tornarão mais fácil para que o agricultor confie nas sugestões propostas e as implemente. O AgroX não apenas oferece acessibilidade tecnológica e informacional, mas também financeira. A solução leva em consideração os recursos do agricultor, para que o sistema tenha uma maior taxa de adesão mesmo entre pequenas produções. Minha ideia é de ter uma plataforma de aluguel de drones e outros recursos caros que não necessariamente precisam estar no local 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. A solução proposta é apoiada por modelos de data science, como regression, random forest, análise de impacto causal e também através de entrevistas com especialistas das áreas de agricultura e tecnologia que, ao obter seus insights, foi possível iterar e dinamizar o sistema do AgroX para se encaixar no contexto social, financeiro e ideológico que o mundo precisa. Foram conduzidas entrevistas com especialistas mundialmente conhecidos, sendo 2 deles professores em áreas que o projeto aborda. Podemos perceber no gráfico a representação esquemática do rendimento das culturas e exportação de nitrogênio reativo para águas superficiais e subterrâneas, em função das entradas de nitrogênio reativo para campos agrícolas. As setas indicam o nível de fertilização recomendado pelos profissionais e os níveis reais aplicados em média pelos agricultores. Taxas de aplicação incremental acima do ponto recomendado de fertilizante não aumentam o rendimento da cultura, e o aumento do uso de fertilizantes não tem efeito sobre a produção e pode acabar tendo retorno negativo sobre o rendimento, bem como o excesso de fertilizante é suscetível ao escoamento superficial de águas pluviais e lixiviação para lençóis freáticos. Esta fase da pesquisa consistiu em um estudo bibliométrico do Google Scholar. Esses dados caracterizam a evolução dinâmica da produção científica em Smart Farming, de 2000 a 2021. A base de dados foi escolhida por seu volume e sua utilização em outros estudos bibliométricos. Esta etapa consistiu na utilização de palavras-chave para a busca de documentos científicos relacionados a Smart Farming. A definição das palavras-chave foi obtida a partir de entrevistas com especialistas, conforme descrito na primeira fase, e testes recorrentes. Foi escolhida uma combinação de palavras que produziria o maior número de resultados sobre o tema. As palavras-chave utilizadas nessa etapa foram agricultura inteligente, sistemas de gerenciamento de fazenda, Big Data, internet das coisas e agricultura. Essas palavras foram, assim, inseridas separadamente no campo Pesquisa Avançada no Google Scholar. As tecnologias relacionadas ao Smart Farming ainda estão em desenvolvimento, mas as possibilidades são inúmeras. Em comparação com outras indústrias, o desenvolvimento e a incorporação de novas tecnologias ocorre de forma mais lenta na agricultura. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer até que a incorporação e difusão ocorram em larga escala para a inteligência artificial e outras tecnologias, que transformem a agricultura tradicional em fazendas inteligentes. Por meio da pesquisa, pude aprender que os principais avanços no Smart Farming ocorreram na coleta automática de dados, sem interferência do produtor ou operador, o que aumenta o volume de dados disponíveis para análise. A coleta de informações para os agricultores é secundária em comparação com as operações de campo. Se houver um aumento de custo na coleta e processamento de dados, os agricultores estarão menos propensos a adotar essas tecnologias. Novas tecnologias de Smart Farming podem causar adaptações e modificações adicionais de ferramentas, mudando a forma como as fazendas são organizadas e dificultando a adoção do Smart Farming. A implementação do AgroX trará diversos impactos para o mundo, e estão entre eles o social, pois os usuários criarão uma rede para levar a tecnologia e a sustentabilidade para o campo; ambiental, pois a implementação do sistema impacta diretamente no meio ambiente, já que diminui o uso de fertilizantes e o desperdício de água; e o financeiro, pois os produtores agora poderão economizar com materiais que estariam usando em excesso. E por fim, gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui para ouvir a minha proposta de como migrar da agricultura tradicional para a sustentável. Também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Bruno, que, além de ser um ótimo orientador nessa jornada comigo, também é um ótimo professor de física. Também gostaria de fazer um agradecimento especial a 4 amigos meus que estiveram comigo nesse processo: a Si-hyun Kim, da Coreia do Sul, Joel Carmela, das Filipinas, Devansh Sharma, Devansh Kildari, da Índia,
e a todos os profissionais que estiveram dispostos a responder às entrevistas. E por fim, meu nome é Maria Rangel Barreto, eu tenho 17 anos e sou da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sou uma entusiasta da área de ciências e inovação e eu busco aplicar isso na minha vida através de atividades extras, como a Feira Brasileira de Jovens Cientistas.